É interessante que a coisa era tão organizada que tinha... Quer dizer, primeiro começava as empreiteiras que estavam interessadas em adquirir, em ganhar a concorrência para uma obra, ou que tinham ganho a concorrência para uma obra, tinham que pagar 3% do valor da obra para esse esquema. Inclusive, há um trecho do depoimento do Paulo Roberto Costa dizendo que se não pagasse, a obra o governo dava um jeito a Petrobras dava um jeito de embananar a obra não andava. E não havia pagamentos para as empreiteiras. Bom, aí essa dinheirama vinha para o esquema e era tantos por cento para um partido, tantos por cento para outro, e tinha uma percentagem que era para o pessoal que fazia o esquema. Então, por exemplo, o Paulo Roberto Costa ficava, de uma certa percentagem, ele ficava com 70% e 30% ia para o Iusef. Trabalhava. Dos 20% de 1%, ele ficava com 70%. Essa era a matemática. Dos 20% de 1%, ele ficava com 70% para a remuneração do seu trabalho. Então, era uma coisa assim, organizada cientificamente, a roubalheira organizada. Mas para você ter uma ideia de quanto é esse 20%, de 1%, que ficava um tantinho ali para o Paulo Roberto Costa, ele diz, olha, em um dos casos, num dos valores que eu recebi, que não foi um dos maiores valores, foi ali uma mala com R$500 mil. Sim. Então, quer dizer, de um pedacinho da negociata, para a gente ter uma ideia do volume de dinheiro que a gente está tratando. O que ele prometeu devolver aos cofres públicos, porque ele está cooperando com a justiça, essa palavra de delação eu acho muito ruim, é o único país que usa essa expressão. Ele é ex-diretor, ele não é delator. Ele está colaborando com a justiça. Como ex-diretor. Nos países civilizados, chama-se colaboração eficaz com a justiça. Aqui no Brasil inventaram de chamar delação premiada, que é uma expressão extremamente pejorativa. Mas, assim, o que ele vai devolver aos cofres públicos como parte do acordo que ele fez com a justiça são 70 milhões de reais. 70 milhões de reais. Propina. Só em propina. Parcial, não se sabe se é o total que ele recebeu. Bom, vou pegar outro número. A Abreu e Lima, que é uma das minhas obsessões do momento. A obsessão do Augusto Nunes é Abreu e Lima. Já está custando 10 vezes mais. Ela começou, o cálculo inicial, o orçamento inicial era de 2 bilhões de dólares. Subiu, dólares, né? É real. Digamos 2 bilhões de reais. Hoje, já chegou a 20. 18 bilhões. Esses 18 bilhões saíram de aditivos, são pagos em aditivos, feitos pelas empreiteiras que começaram a aparecer. Sim. As empreiteiras já denunciaram, mega empreiteiras, a Camargo Correia, a Odebrecht, a OAS. Empreiteiras que coincidentemente patrocinam a carreira de palestrante do Lula, que nada mais é do que um camelô de empreiteira no exterior. É isso que ele faz. 18 bilhões, todos esses 18 bilhões passaram por esse processo de distribuição de renda, né, entre um bando de incapazes capazes de tudo, como diz um dos deputados, o Duarte Nogueira, que foi líder do PSDB, incapazes capazes de tudo. Estão mostrando que esses fazem tudo mesmo para eternizar no poder o PT. Isso é importante lembrar. Agora, ontem, o advogado dos depoentes aqui, do Paulo Roberto Costa, deixou muito claro que em 2010 o dinheiro do esquema foi usado em campanha. Claro. Ele falou, foi usado em campanha. Não é isso, Figueiredo Bastos. Ele falou, foi usado e acabou por um dos partidos que disputam a presidência. Chegamos a comentar isso aqui ontem. Agora, uma coisa interessante, no início do depoimento do Alberto Iusef, ele diz o seguinte, eu quero registrar que eu não sou o mentor do esquema. Não sou eu sou apenas um operador. Há muita gente de cima, ele usou essa expressão, de cima, que está nesse esquema, que inventa o esquema, que comanda o esquema. Ele não pode citar nomes a pedido da própria justiça. Por quê? Pelo foro privilegiado das pessoas de cima, como disse o Iusef. Então, ele deu as pistas, falou daqueles que não têm foro privilegiado, né, e evitou tocar em nomes daqueles que têm foro privilegiado, justamente para não haver problemas aí com tribunais superiores. Bom, como lembrou o Ricardo Sete numa recente conversa, entre nós três, o ministro Teori Zavascki já deixou claro, né, que vários dos denunciados terão de ser julgados pelo Supremo. Portanto,
É a turma que tem direito ao chamado foro especial. E quem são? Pronto. Ministro de Estado, presidente da República. Claro. Fogo na campanha? Munição pesada para a oposição? Quer dizer, o PT já avisou aí que vai fazer a campanha do medo de novo, aquela coisa que a gente já sabe, não é novidade para ninguém, né? Então hoje foi um programa mais ou menos light, ainda que a presidente candidata Dilma Rousseff tenha dito várias vezes, olha, compare, porque o Brasil de antes é o Brasil da recessão, é o Brasil da arroxo salarial, inflação alta. Tudo que está acontecendo agora, ela está dizendo que a culpa é da gestão FHC. Coitado do Fernando Henrique, ele é perseguido. Mas a oposição vai ter que saber usar toda essa informação que está aí, clara, tá, num português bem claro. Acho que o Aécio deu o caminho já. A Dilma está procurando os fantasmas do passado quando ele está preocupado com os monstros do presente. Esses depoimentos são um deles. Aliás, nesses dois depoimentos, aparecem vários monstros do presente. Né? Ele falou do PIB, falou da inflação, tal, e tem que acrescentar a corrupção. Agora, ele já deu o caminho. E é o que disse o senador José Serra quando se candidatou à presidência. Quanto mais mentiras eles contarem, mais verdade sobre eles falaremos. É isso que tem de mostrar. Desmonta a mentira e conta a verdade. É isso, Augusto. Mas o PT tem uma capacidade gigantesca de martelar uma informação muitas e muitas e muitas vezes, ainda que ela não seja verdade, fazer com que a população, em geral, acredite. A gente viu isso. É uma coisa lamentável que a campanha presidencial esteja sendo feita já desde o primeiro turno com base numa mentira. A palavra é mentira. Porque a presidente Dilma não disse diretamente, ela insinuou, mas todo o seu esquema de propaganda espalhou pelo país inteiro que tanto Aécio Neves como Marina Silva iriam ou cortar, ou diminuir... Tirar a comida da mesa do povo. Ou diminuir, ou baixar a importância do Bolsa Família. Quando absolutamente não é verdade. O Aécio Neves tem um projeto no Senado há um tempão, que não é aprovado porque o PSDB não tem maioria e porque o governo não quer, transformando a Bolsa Família num programa de Estado, permanente, independentemente de qual governo se eleja. A Marina Silva jamais atacou a Bolsa Família, disse até que quem, como ela, nasceu, passou fome e só foi alfabetizada aos 16 anos, não pode ser contra um programa desse tipo. Então é uma eleição que está desde o começo baseada em mentiras. E agora vem novas mentiras sobre o governo de Fernando Henrique. Quer dizer, por que a presidente Dilma, então, elogiou tanto o presidente Fernando Henrique anos atrás, pela estabilidade da economia, pelo sucesso do Plano Real, etc., por ocasião dos 80 anos do ex-presidente, entre outras ocasiões? Ela estava sendo falsa, hipócrita, então? Mas, Sete, são mentiras facilmente desmontáveis, como você próprio provou com a divulgação daquele vídeo conhecido em que o Lula reconhece diante do governador Marconi Perillo que não é ele o dono, o inventor do Bolsa Família. Então isso prova, se foi criado por outro governo. Elogia, inclusive, o governador Marconi Perillo, que é do PSDB, como a pessoa que mostra isso, deu a ideia. Porque a Dilma é tal negócio, pode desconstruir uma figura que não soube reagir como a Marina, né? Fazer com que ela perca votos. Agora o Aécio está muito mais preparado para esse embate. Agora não tem como fugir desses escândalos de corrupção, né? Não tem como fingir, mudar de assunto, fingir que não é. Não. É impossível nesse momento. Não tem. No momento em que o Jornal Nacional, da Rede Globo, televisão, com a imensa audiência que tem e com a credibilidade que tem, apesar dos críticos patrulheiros contra a Rede Globo, dedica o espaço que dedicou hoje aos depoimentos vazados, meu Deus do céu, se o brasileiro não tiver vergonha na cara. Né? Se o brasileiro não se comover com isso, não ligar isso tudo ao esquema que está no poder, o brasileiro não tem vergonha na cara. A palavra é essa. Lamento dizer isso. Mas é verdade.